Implementação de games. Trabalho desenvolvido pelos alunos Amanda Viana e Diego Assunção, na disciplina Multimídia da UFMG. Em 1958, foi criado o jogo Tennis for Two, que era visualizado através de uma tela de osciloscópio, em que duas barras laterais simulavam raquetes de tênis. Em 1974, surgiram os primeiros games coloridos, como o PKXPitch e o Penzas. Em 1979, lança-se o Luna Lander, primeiro jogo que utiliza imagens vetoriais, ou seja, abandona a imagem bitmap, que armazena dados em pixels, e passa a usar vetores para armazenar dados como cor, forma, tamanho e posição. Em 1991, o Street Fighter 2 usa um modelo de animação por sprites, ou seja, imagens bidimensionais que se deslocam umas sobre as outras, criando ilusões de profundidade. Em 1992, o Mortal Kombat usa um modelo de captura de imagens de atores, que são digitalizadas e depois animadas para ação. Em 1993, a SEGA Virtua Fighter, que usa um modelo de animação por objetos tridimensionais. Etapas do desenvolvimento de um game. As etapas de desenvolvimento são basicamente o game design, a modelagem e a programação. Game design. Nesta etapa, cria-se o roteiro, no qual se define o estilo do jogo. Muitas vezes, o roteiro é inspirado em filmes e livros. Um bom roteiro é aquele que permite a interferência do usuário no desencadeamento da história. Durante a etapa de game design, também são definidas as dimensões físicas e temporais do jogo. É decidido se o jogo será 2D ou 3D, bem como a escala dos objetos e pessoas. Além disso, é definido o conceito de passagem de tempo no jogo. Outra tarefa é a criação da interface, que conta com 3 elementos: o interativo, o visual e o auditivo. O elemento interativo constitui decisões que melhorem a jogabilidade do game, e não só sua estética. O elemento visual é como a arte do jogo é apresentada ao usuário. A produção de áudio do jogo é feita basicamente pelas ferramentas Cubase e Audacity. A Cubase é usada na mixagem de canais MIDI, enquanto que o Audacity permite a criação de áudio combinando diferentes canais de som, importando e exportando arquivos no formato WAV, MP3 e outros. Uma tendência atual é a utilização da inteligência artificial em games. Inteligência artificial é a utilização de características da inteligência humana através de algoritmos na solução de problemas complexos. As técnicas de inteligência artificial mais utilizadas em games são máquinas de estado finito, em que há N estados, cada um com suas características, e a inteligência artificial define qual ação define a ida para um estado ou outro. Outra técnica é o algoritmo de Pathfind, usado na busca do menor caminho entre 2 pontos. Os algoritmos genéticos são técnicas em que características importantes de algoritmos são combinadas a fim de melhorá-lo, como se fossem genes. Engines são equipamentos desenvolvidos para processar a parte mais pesada do jogo, como simulação da física, desenho dos gráficos, inserção do som, tratamento da IA. Como essas funções estão presentes na maioria dos jogos, uma mesma engine pode ser reutilizada para outros jogos similares. A engine de física é a parte do engine responsável pela aplicação das leis da física ao jogo. Por exemplo, o jogador morre se cair de uma altura grande, ou um objeto volta quando bate na parede. A melhor maneira de se fazer isso é por meio de aproximações lineares a modelo newtoniano. O engine de som é a parte do engine responsável por manipular os arquivos de som. De modo geral, controla quando tais arquivos devem ser tocados. Por exemplo, o jogador entra numa determinada fase, um inimigo se aproxima ou manipula-se um determinado objeto. A equipe de modelagem será responsável por criar os objetos geométricos das fases, sendo que a geometria de um jogo pode ser dividida em 2 tipos: modelagem estrutural e modelagem de elementos dinâmicos. O modelo estrutural é responsável basicamente pela criação do cenário em si. Já o dinâmico
dos objetos em movimento no game. A programação de jogos não é como a programação de aplicações comuns. A maioria dos softwares só faz alguma coisa quando recebe o comando do usuário. Caso contrário, apenas cede a vez para que outros programas possam usar o CPU. No entanto, jogos têm sempre que estar atualizando, sem deixar espaço para que outros programas interfiram no seu desempenho. O loop do jogo é a parte central do código, responsável por estar sempre atualizando o status do jogo, mesmo que o jogador não dê comando nenhum. A linguagem de programação mais utilizada para jogos é o C++, por ser mais simples e ter mais recursos.